E convidamos agora, na sequência, a doutora Luísa Helena Ribeiro do Vale, presidente do Congresso Interdisciplinar, que, além também de dar as suas boas-vindas, obviamente, a todos, apresentará resumidamente seu trabalho de doutorado no Instituto de Psicologia da USP sobre estresse e distúrbios do sono no trabalho do professor. Boa noite a todos, obrigada pela presença e apoio. O Congresso Interdisciplinar vem sendo realmente um encontro anual que acontece há 10 anos, pela generosidade de profissionais dedicados que viajam a Poços de Caldas para trazer seus conhecimentos e para fazer a diferença na vida das pessoas, como fez na minha. Recebi da USP semana passada o título de doutora em Psicologia Social e do Trabalho. Eu não consegui tal resultado sozinha. Em todos esses anos de estudo, eu tive ao lado esses grandes mestres e estudiosos, uma sociedade muito colaborativa, a orientação do professor Sigmar Malvese e a orientação do Dr. Rubens Rimão. Muitos profissionais renomados estiveram aqui em Poços e estarão e apresentaram palestras, cursos, livros, trabalhos que mudam a história. Hoje trazemos conhecimentos construídos com professores que participaram de nossa pesquisa. Você poderia colocar, por favor, o slide? Eles aumentaram sua carga de trabalho e estresse para que nós pudéssemos trazer resultados novos e importantes para a nossa sociedade. Cabe explicar, antes de tudo, que o resultado obtido em Poços de Caldas não é um retrato representativo dessa população. Os resultados daqui não significa que esse grande número de professores que apresentam realmente estresse e distúrbios do sono em relação à quantidade de professores. Na verdade, eles foram voluntários e nessa colaboração para examinar problemas que existem e que precisam ser atendidos. Poços de Caldas está sendo pioneira nessa área de investigar a qualidade de vida de seus professores e esperamos colaborar com o professor, com esse profissional que é fundamental na formação do cidadão e do futuro. O professor é um grande líder social porque ele transmite os conhecimentos, o principal instrumento para mudar o mundo pela paz. Ao longo do tempo, o professor tem o seu papel mudado por causa da grandeza social dessa atuação. Então, por exemplo, se as crianças frequentam a escola, é possível interferir na pobreza para que todos tenham oportunidade de comer, de se desenvolver, de aprender. Com o esforço da sociedade, mudaram-se as leis. A escola tornou-se obrigatória para as crianças e o trabalho infantil foi proibido. As agressões, maus tratos, bullying, drogas são problemas com os quais os professores têm que lidar em apoio às famílias, porque na escola cada um é um ser especial que merece cuidados, que serão marcantes para o futuro. Então, a escola hoje faz mais do que ensinar. É um campo privilegiado de ação junto às famílias e comunidade para garantir que as crianças cresçam bem e tenham oportunidade de viver com qualidade, cooperando com a sociedade. Nós vamos falar então rapidamente sobre esse trabalho que foi realizado aqui em Poços de Caldas. Esse trabalho investigou o estresse, e o estresse é quando... O estresse é quando se rompe o equilíbrio do organismo. E existem várias fases. Então, existe uma fase de alerta, é uma fase inicial em que há um aviso do organismo de que está havendo uma mudança. Essa fase de estresse não é necessariamente negativa, porque é ela que impulsiona a gente para alguma ação. A seguir, teria a fase de resistência, que já é uma tentativa de se adaptar e que, no caso de não conseguir, ela passa para uma outra fase ainda ligada à resistência, que é uma fase de quase exaustão. Nessa fase de resistência, as doenças já começam a aparecer. Há um enfraquecimento
da pessoa, do organismo. E, finalmente, a fase de exaustão, em que a doença realmente se estabelece fisicamente e pode, inclusive, levar à morte. Quer dizer, o estresse não é um problema psicológico, simplesmente. Ele é um problema que interfere em todo o organismo, interfere na questão física mesmo. Corresponde a funções, a processos que acontecem no organismo. O estresse ocupacional, que é o estresse no trabalho, no caso o estresse no trabalho do professor, causa uma vulnerabilidade individual na esfera física e psicossocial e resulta em alterações orgânicas e mentais. Quer dizer, o estresse interfere na pessoa e interfere, portanto, no trabalho. O estresse ocupacional é um desequilíbrio que vai provocar reações físicas, cognitivas, emocionais e comportamentais, quando essas exigências se mostram muito grandes para que a pessoa se sinta capaz de enfrentar. O sono, que é outro aspecto que a gente avalia nessa pesquisa, o sono do professor não tem sido alvo de programas preventivos, mas as pesquisas vêm mostrando a importância que o sono tem. Não se pode falar em qualidade de vida sem falar também no sono. Então, o desconhecimento desse processo causa problemas porque é preciso que se voltem medidas para que ele não aconteça. As consequências dos distúrbios do sono são inúmeras, desde alterações na memória, na aprendizagem, como reações sociais também, porque a pessoa fica com dificuldade de ter respostas, de ter um bom humor, né? Aquele dia que você não tem um sono satisfatório, isso vai realmente refletir na qualidade de vida da pessoa. E aqui a nossa pesquisa, que foi feita na rede municipal e estadual também, a Superintendência Regional também participou. Foram 165 sujeitos de idade média, 41 anos, com uma diferença para 8, 9 a mais ou a menos, a maioria do sexo feminino, casado e com uma carga horária de 4 a 20 horas, em média, né? A maioria não estuda e a renda mensal, metade dos professores consideram suficiente. Suficiente para que eles possam realizar as suas necessidades diárias. Foram avaliados professores da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2 e do ensino médio. Os resultados mostraram que nós tivemos um grande número só 41% dessa população estudada não apresentava estresse. A maioria apresentava estresse naquela fase de resistência, em que há um esforço, uma tentativa de sair do problema antes que o problema tome conta, e realmente aí vem os afastamentos, vem a impossibilidade de continuar, vem as doenças. E foi um número bastante significativo, né? 38,8%. Nós tivemos 19,4% já na fase de exaustão. O estresse físico foi apresentado em 21,8% e o psicológico em 41,8%. Padrão de sono e ocorrências durante o sono nos mostrou que 46% da população estudada tinha realmente distúrbios do sono, são maus dormidores. Bom, na avaliação qualitativa, que nós procuramos saber quais são os fatores que interferem mais nesse trabalho do professor, nós tivemos que, aqui em Poços, realmente, os professores não tinham queixas com relação ao ambiente de trabalho, há uma segurança em suas atividades, eles se sentem apoiados e não surgiram, então, grandes queixas como se vê em outros grandes centros, né?
Dos aspectos que foram citados, houve uma queixa com relação à dupla jornada de trabalho, quer dizer, além das tarefas que o professor precisa ter mais de uma atividade, ele também tem uma multiplicidade de tarefas como professor. E a remuneração, que todos gostariam que fosse mais satisfatória. A conclusão é que existem sintomas de estresse e falta de eficiência do sono e que elas interferem na saúde do professor e repercutem no plano ocupacional. Se isso acontece nessa população que se sente assistida, que não tem assim tantas reclamações, a gente pode imaginar em outros centros onde os outros problemas se acumulam. E a conclusão é de que existe uma relação entre o estresse e os distúrbios de sono, e as pesquisas sobre estresse no trabalho e distúrbios do sono do professor, eles precisam ser atendidos com práticas interdisciplinares de forma preventiva, de forma que isso não interfira no trabalho deles. Então, esse foi assim o resultado do trabalho, e o professor tem que ensinar, porque o conhecimento é a base de tudo. Então, o professor tem que aprender novas técnicas de aprendizagem, conforme os programas de educação se esforçam em oferecer, e como o Congresso Interdisciplinar mesmo tem procurado fazer, trazendo as descobertas da neuropsicologia. Mas é mais complicado. O professor tem que saber lidar com os alunos, com comportamentos diferentes numa sociedade em transformação constante, com perigos novos de uma liberdade que não tem limites claros. E o tempo de trabalho de professor não é aquele registrado na escola, ele faz muito mais. O professor tem que complementar seu trabalho com outros para sobreviver e cuidar de sua vida pessoal. O professor está estressado com distúrbios do sono e esse problema afeta o trabalho. E afeta o presente e o futuro de todos. E não pode continuar assim. Principalmente, não se pode esperar que os problemas se compliquem para que se busquem soluções. E, de verdade, a maioria dos programas, é nisso que a gente observa, a maioria dos programas atende a essa parte de buscar novas formas de ensinar, novas formas de como fazer o aluno aprender, mas para esse apoio, para esse suporte psicológico, ele não tem à disposição no momento programas assim que atendam a saúde do professor nesse aspecto mental, nesse aspecto psicológico. Então, a conclusão é que o estresse e os distúrbios de sono estão presentes na vida do professor, mesmo numa cidade especial como Poços de Caldas, onde há uma preocupação, onde há um apoio para que se possa fazer pesquisas assim, que podem, de repente, contribuir com outros trabalhos de outras cidades. Então, nós esperamos que esses problemas, que são reconhecidos internacionalmente, esses problemas estão no estresse, os distúrbios de sono, são reconhecidos como doenças e transtornos mental, e eles interferem na saúde física, então eles devem ser devidamente atendidos. É uma proposta nova em Poços de Caldas pela qualidade de vida dos professores. Muito obrigada a todos. E assim nós estamos desejando a todos um excelente aproveitamento do evento, felicidades amplas a cada um de vocês, sempre com as bênçãos de Deus. Aproveitem, curtam Poços de Caldas, porque Poços de Caldas está muito feliz em tê-los a todos aqui. Muito obrigado, uma boa noite.